Igreja, feliz sábado. Feliz sábado. Que Deus abençoe a todos. Você que está em casa, em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Pioneira Steel, a gente cumprimenta você, toda a sua família. Que Deus esteja com vocês também, tá? Você pode visitar uma Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem cultos aos domingos. Se for na nossa região, sempre aqui por volta das 19h30, tá? Não passa de 19h30, a gente vai estar esperando vocês. Quarta-feira, é quarta-feira poderosa de oração, onde você faz agradecimento, pede oração. Estamos juntos aí também, sempre aí, até 19h30 começam os nossos cultos, tá? E sábado é dia de aprender de Deus, escola sabatina, a partir das 15 para as 9 da manhã. A gente está cantando aqui, às 9 horas tem escola sabatina. Como tem escola dominical, a gente tem escola sabatina e a gente tem aí aprendido muito. Nós estamos estudando aí a carta, né, o livro ou os ensinos de Marcos. Você está convidado para participar com a gente da nossa escola sabatina. E depois da escola sabatina, o que eu estou fazendo aqui? O nosso culto divino. Então você que está em casa, sinta um abraço aí dos irmãos adventistas da Steel, aqui da cidade de Rolim de Moura. Querida igreja, quero agradecer essa dupla maravilhosa, o Cleir e o Pedro, tá? Vocês vão cantar no final. O tema é salvação. Então fique em espírito de oração. Igreja também, fiquem em espírito de oração. Você que está em casa também, tá? Para quem está em casa sabe, né? Eu sempre apresento este material importante aqui, ó. Quero que você já pegue a sua. A Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho é a Santa Palavra de Deus. Amém? Você que está em casa, está chegando agora pela primeira vez, meu nome é Vanderlei Francisco, tá? E nós vamos falar sobre salvação. Como todos os temas que a gente trabalha não dá para fazer em 30 minutos, então a gente está trabalhando em série. Lá tem sobre perdão, são 5 sermões sobre perdão. Por que eu devo aceitar Jesus? 5 sermões sobre por que eu devo aceitar Jesus. E este tema aqui sobre a salvação, ele vai englobar todas essas que já está na playlist, na igreja, e vou dividir também em 5 sermões. Orei muito e Deus me deu aqui um material maravilhoso do pastor Adolfo Soares, tá? Nós vamos transformar em mensagem aqui, tá? Vamos transformar em mensagem. Do que se trata hoje? Nós vamos estar falando e convidando a igreja para refletir sobre arrependimento. Tem pessoas que falam, eu não me arrependo de nada, né? Já viu pessoas que falam assim, né? E todos esses temas já foi pregado separado. Então eu quero trazer hoje, para ficar tudo juntinho, confissão. Tem muita gente que tem problema em confessar, porque confessar é você admitir a culpa, né? Confessar, eu preciso admitir que eu estou errado, ou que há algo errado, né? O perdão, pessoas que têm problema em perdoar, e pessoas que têm problema em pedir perdão. E é uma condicionante para recebermos o perdão de Deus. A própria oração de Jesus, quando está terminando, ela vai dizer que você é perdoado na mesma medida em que você está disposto a perdoar. Né? Agora, nós vamos falar de um tema que eu acho que é o principal, que é a justificação. Porque a justificação, ela é mais do que perdão. Ela é o perdão, mas ela vai declarar justo. Enquanto o perdão fala, está perdoado, pode ir, a justificação vai dizer, epa, você pode vir. Né? Você pode vir. E santificação. Né? A santificação, hoje parece que tudo combinou. Eu vi o irmão pregando, na oração aqui agora, que antecedeu aqui, o irmão falou justamente disso, pecado. Né? A santificação hoje está um problema. Né? E eu vou encerrar com glorificação, apenas dizendo que a glorificação é lá no futuro. Então eu preciso fazer uma pergunta, 2 perguntas. Dentro dessas 2 perguntas, é claro que eu vou fazer outras. Para você que está em casa aqui. Quem é pecador aqui? Em casa aí, você é um pecador? Eu vou fazer outra pergunta. Quem foi salvo aqui? Eu vou fazer no presente agora. Quem está salvo aqui? E eu vou fazer a pergunta agora. Quem será salvo aqui? Alguns ficam tímidos. Então ore comigo, pegue a sua Bíblia, né? E ore comigo agora.
Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Te agradecemos por mais uma semana, por todas as bênçãos, todos os cuidados, também pelas provações que o Senhor nos permite passar, porque temos certeza que o Senhor passa junto conosco, porque o Senhor nos ama. Nós vamos estudar a sua santa palavra, que o seu Santo Espírito conduza esse culto, que esteja com os irmãos aqui, com as famílias representadas, com os irmãos que estão em casa, ou em qualquer plataforma assistindo esse vídeo, que sirva para refletir e ao entender que possa buscar ajuda ao Espírito Santo e também possa abrir o seu coração para que o Espírito Santo habite, assim como eu peço que habite em mim e me use a partir de agora em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então quando você fala de salvação, sempre fica, aquela pergunta, A salvação, ela não é por obras. A salvação é pela graça. A salvação, ela é um dom de Deus, pois ninguém é salvo pelas obras. Base bíblica, Efésios capítulo 2, 8 e 9, lá está. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a pergunta importante hoje aqui, que nós devemos fazer para refletir, é a seguinte: por que precisamos de salvação? Eu venho nessa sequência de perguntas retóricas, Por que eu preciso perdoar? Por que eu preciso pedir perdão? Por que eu preciso de Jesus? E hoje é essa: por que precisamos de salvação? Ou talvez você olhe para você e fale: por que eu preciso ser salvo? E a resposta bíblica é muito simples. Nós precisamos da salvação porque nós somos pecadores. Quando eu perguntei aqui, vocês concordaram, e eu também concordo, eu sou um pecador. Então nós precisamos da salvação porque somos pecadores. O apóstolo Paulo nos dá a base bíblica para isso, Então sempre nós vamos estar dando base bíblica, especialmente para você estar em casa. Base bíblica, Romanos 3,10. Não há justo, e olha só, nenhum sequer. Nenhum sequer. A igreja pode estar lotada, Não há justo, nenhum sequer. E Romanos 3,23, ele diz que todos, não é um grupo, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Agora eu estou trabalhando um outro tema que vai ser parte, talvez o final dessa sequência de 5 sermões, que as pessoas não estão entendendo sobre salvação. Salvar do quê? Eu preciso ser salvo do quê? E a gente, de forma direta, você fala: bom, nós precisamos ser salvos do pecado. Mas aí a pergunta: o que é pecado? João vai dizer que pecado é a transgressão da lei. Mas a Bíblia, ela amplia essa ramificação de pecado. Então, quando você pergunta para uma pessoa simples: você quer ser salvo? Ela levanta a mão: claro, eu quero ser salvo. Se eu perguntar para você que está em casa, independente da sua religião e da sua fé, eu quero ser salvo. Salvo do quê? Se você perguntar para um jovem, aqui eu vejo jovens, Se você perguntar para um jovem, o jovem que está no mundo: você quer ser salvo? Ele fala: sim, eu quero ser salvo. Muito bem, então você vai ser salvo. Quantas namoradas você tem? Fala: bom, eu tenho 2 namoradas oficiais, eu tenho 3 paqueras, E o que você vai fazer hoje à noite? Bom, hoje é sábado, eu vou estar em alguma conveniência, tomando com os meus amigos. No final da noite, talvez eu vou dar um rolê, vou levar uma dessas moças para um motel. Você quer ser salvo? Então Deus vai trabalhar na sua vida. Você só vai ter, por exemplo, relacionamento sexual com a sua esposa quando você casar. Como assim? Você quer ser salvo? A partir de hoje Deus vai trabalhar na sua vida e você não vai mais estar nessas conveniências, nesses bares, nessas festas para se embriagar. Então a pessoa começa a dar um passo para trás, Então nós estamos pregando sobre pecado e salvação e não estamos dando nome. E o pecado é grave. A Bíblia, ela diz que o pecado é grave. Nós estamos passando muita mão na cabeça do pecado. A Bíblia, ela não ameniza o pecado.
As muitas referências ao pecado indicam que o pecado é um problema grave. E eu até, pela questão do tempo, eu cortei os textos aqui, né, mas tem pelo menos 5 tipos de pecado, mostrando a gravidade do pecado. Então, o pecado ele é um fenômeno complexo. A vasta gama de palavras e imagens na Bíblia usada para comunicar a sua identidade indicam a natureza multifacetada e tortuosa do pecado. Ele se disfarça, porque atrás dele está manipulando ele, está o inimigo de Deus, diabo, Satanás, a antiga serpente. Uma outra coisa que precisamos entender é que o pecado é destruidor. O pecado, ele parece bonito, né? O pecado hoje ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem sabor, ele dá prazer. Então, as pessoas ficam encantadas, como Eva ficou encantada com a fruta. Mas nós precisamos lembrar e pregar para mim, para os da minha família, para a igreja. Cuidado com o pecado, porque o pecado é destruidor. O quadro bíblico composto do pecado nos confronta com a percepção de que o pecado ele não é um visitante ocasional. Assim, eu vou fazer isso hoje e amanhã eu não faço mais. O pecado ele vem e ele pretende ficar. Agora, ele não vem para ser derrotado. O pecado ele não vem para perder. O pecado ele vem para vencer. É o grande conflito. O pecado ele quer conquistar o nosso coração. Para quê? Para nos fazer bem? Não. Para nos destruir. O pecado ele quer nos seduzir. Para fazer bem? Não. Ele quer nos seduzir para nos esmagar. Ele quer nos destruir. Ele quer nos esmagar. Aí você deve perguntar, mas você não disse que ia falar sobre salvação? O tema não é a salvação? E você deu uma aula sobre pecado, quanto o pecado é ruim? Exatamente isso. Para fazer frente à seriedade e à complexidade do pecado, Deus estabeleceu o plano de salvação. Agora, o pecado as pessoas conhecem. A pessoa não precisa ir na igreja para conhecer o pecado, viver o pecado, consumir o pecado, ser destruído pelo pecado. Você que está em casa não precisa assistir esse canal no YouTube falando de Cristo na Estrada, nossa página, um canal do Novo Tempo. Você conhece o pecado, experimenta, vive o pecado. Mas o plano de salvação, você precisa conhecer. O plano de salvação está registrado nesse livro maravilhoso, que tem muitas pessoas aí fora que nunca abriu e nunca leu. Eu espero que não seja isso aqui dentro da igreja, né? Então, para fazer frente à complexidade do pecado, Deus, Ele estabelece o plano de salvação e ao longo das Escrituras Deus nos ensina que precisamos experimentar diversos aspectos ou elementos da salvação. É só a introdução, porque hoje, como o tempo é breve, nós vamos meditar. Vamos aqui, eu quero referir brevemente em 5 aspectos ou elementos do plano de salvação que vocês, adventistas, conhecem muito bem. Geralmente nós falamos de 3, né? Justificação, santificação e glorificação. E nós, pregadores, sempre advertimos: cuidado, não pode trocar, não pode inverter a ordem. Não tem como você ser glorificado antes de ser santificado, não tem como ser santificado antes de ser justificado. Mas hoje vamos falar do primeiro elemento: arrependimento. Irmãos, olha para mim, você que está em casa, olha para mim. O que significa arrependimento? Lembra que eu falei que tem pessoas que têm dificuldade de se arrepender? Você fala, ela fala: eu não me arrependo de nada que eu fiz. A Bíblia responde, como eu disse, que o plano da salvação está na Bíblia. Atos capítulo 2, versos 37 e 38, depois daquele episódio que vocês conhecem lá na cadeia. Verso 37, 2:37 diz: quando ouviram isso, ficaram muitos comovidos e perguntaram a Pedro
e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Verso 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Bom, a gente está aprendendo também a fazer as perguntas retóricas. Se a Bíblia diz que vocês devem arrepender-se e cada um de vocês sejam batizados, significa que eu não posso ser batizado se eu não me arrepender. E ele diz: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Sem arrependimento não tem batismo, sem arrependimento não tem a remissão dos pecados. E ele continua: e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Sem arrependimento, sem que eu me arrependa do pecado, eu não posso receber o dom do Espírito Santo. E essa palavra aqui, ela vem de metanoia, né? O que significa diretamente agora? Na estrutura, diz que sentir-se triste, mudar a mente para melhor, é uma mudança radical de atitude em relação a Deus e ao pecado. Quando eu estou me dirigindo aqui ao pecado, vamos pegar um pecado, adultério. Por que adultério? Porque o adultério, ele envolve uma outra pessoa. E ao envolver uma outra pessoa, como eu disse, o pecado é bonito, o pecado tem cheiro, o pecado fala, o pecado ouve, o pecado seduz para destruir. E agora, para eu ir para o adultério, eu deixo para trás Deus, porque eu estou contra Deus, eu estou quebrando a aliança de Deus, virando as costas para Deus, e eu me adultero. E agora eu preciso então me arrepender, sentir triste, mudar a minha mente, deixar de fazer conversão. Então eu largo o adultério e agora eu volto para Cristo Jesus. É sentir-se triste, mudar de mente para melhor, mudança radical de atitude. Bem, eu não vou ler o texto, mas o salmista Davi, ele passou por isso. Salmo 51 registra isso muito bem. Agora eu preciso continuar fazendo perguntas. Perguntas para saber se eu tenho experimentado esse primeiro aspecto da salvação. A pergunta então é: sinto-me triste em relação aos meus pecados? Você aí, sente-se triste em relação ao pecado? Em outro sermão eu falei, né? Aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador, que não teve ainda a alegria do batismo, o Espírito Santo trabalha de fora para dentro. Como você que está em casa agora, o Espírito Santo está trabalhando de fora para dentro. Agora você que é crente, que aceitou Jesus, já está batizado em Cristo Jesus. Quando você peca, o Espírito Santo trabalha de dentro para fora e você sente aquela dor te tocando e te levando ao arrependimento, ao choro. E você então é comovido, ele te convence. Segunda pergunta: desde a última vez que me arrependi de um pecado, eu me arrependi do pecado e agora mudei radicalmente de vida, deixei de fazer o pecado, porque tem muita gente que se arrepende, mas volta. Pergunta: tenho passado por um processo de mudança mental em relação aos meus pecados? E a última pergunta desse tema é: tenho sido franco e sincero com Deus nas minhas conversas em relação aos meus pecados? Senhor, eu pequei, e o meu pecado é esse. Senhor, eu estou com vontade de pecar, e o meu pecado é esse. Segundo elemento, então, da salvação é confissão. O que significa confissão? E aqui é um tema importante. Presta atenção, você que está em casa. Confissão significa expor a Deus ou às pessoas os pecados cometidos. Em atitude humilde, admitir e reconhecer a falha. Nós seres humanos não fomos, né? Mas quebramos isso. Não estamos programados para isso. Tiago, capítulo 5, verso 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros. E ele acrescenta ainda: orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Quem cura aqui é a oração, ou o começo que Tiago diz: confesse os seus pecados. Abra o seu coração, confesse os seus pecados. As pessoas que rejeitam o conceito de pecado tendem a pensar que a confissão e a reconciliação não são necessárias. Afinal, se eu estou ok e você está ok, qual é o problema? Foca em mim aqui. Minha esposa diz que em algumas conversas sobre psicólogos, psicologia, ela diz que eu sou contra. Eu não sou contra, tá?
Mas dessa psicologia, de certo modo, surgiu o movimento da autoestima. Muitos educadores e psicólogos, muitos, nem todos, enfatizam que o importante é, por exemplo, fazer crianças e filhos se sentirem bem, se sentirem especiais, mesmo quando vão mal em casa, vão mal na escola e apresentam trabalhos medíocres, vida medíocre. Qual é o resultado disso? Resultado é uma sociedade narcisista, supersensível às críticas ou afrontas, incapaz de tolerar as frustrações. E aí, assim nós temos pessoas contrárias à ideia de confissão. Por quê que nós temos pessoas contrárias à ideia de confissão? Pois confessar implica em aceitar que algo está errado em mim, ou que eu estou fazendo algo errado. Infelizmente, de certa forma, o movimento da autoestima promoveu uma geração que não consegue conceber que precisa reconciliar-se com Deus, que não precisa pedir perdão a Deus. Eu estou bem, estou recebendo bênção, minha vida financeira está bem, minha vida familiar está bem. As pessoas não se consideram responsáveis pelo que fazem, pelo contrário, consideram-se vítimas. Agora a Bíblia, ela ensina claramente que o homem é pecador, alienado de Deus e responsável pelo próprio comportamento. Por causa disso, precisa reconciliar-se com Deus. Precisa confessar a sua culpa a fim de obter perdão. Sem confissão, não há perdão. Em outras palavras, precisam assumir a culpa. Nós precisamos assumir a culpa. Eu estou errado. Terceiro aspecto da salvação. Segundo aspecto da salvação. Pergunto: tenho conversado com Deus e mencionado especificamente minhas faltas? Tenho feito isso todos os dias? Sabe que as nossas orações estão ficando cada dia mais curtas porque a gente acha que não tem, vou orar, Senhor, obrigado. Mas quando nós olhamos para isso, o que nós vivemos no dia a dia, ou o dia anterior, há muita coisa para a gente falar para Deus. Eu tenho exposto às pessoas meus erros que as prejudicaram, tenho buscado a reparação possível por minhas falhas cometidas, tenho sido humilde em reconhecer que sou responsável por aquilo que feriu ou machucou as pessoas. Reflita. Terceiro aspecto, perdão, importante. O que significa? O que significa o perdão? Desfrutar da paz resultante de termos acertado as contas com Deus ou acertado as contas com as pessoas. Quem é casado sabe do que eu estou falando. O que implica em desfazer-se do peso da culpa. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aquela parábola, de acordo com a parábola dos dois devedores, nós somos confrontados com um débito que nunca poderemos pagar, nunca poderemos restituir. Nosso débito é o pecado. E é tão grande que não há esperança alguma para cobri-lo. Mateus 18, 25 a 35 discorre sobre isso. Em meio ao nosso desespero, Deus livremente paga o débito mediante Jesus Cristo. Base bíblica, 1 Coríntios 15, 3, Cristo morreu pelos nossos pecados. Vamos ler. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Após o sacrifício, irmãos, toda a nossa conta foi totalmente paga. E quando nós aceitamos isso, e aqui está o importante, quando nós aceitamos isso, passamos então a desfrutar do status de quem não deve nada. Nossos pecados foram perdoados, e então agora podemos também perdoar os nossos devedores. Deus pagou, Deus me perdoou, eu aceitei o perdão de Deus, agora eu posso perdoar os meus devedores. Perguntas para saber se tenho experimentado esse aspecto importante, o perdão. Ao admitir minhas culpas a Deus e às pessoas específicas ou publicamente, eu tenho pedido perdão?
Pessoas têm problema em pedir perdão, dificuldade em pedir perdão. Tenho sido específico no meu pedido? Tenho tomado a iniciativa na busca da reconciliação com as pessoas ou meramente espero que a pessoa ofendida ou o ofensor venha me procurar? Eu tenho tomado essa atitude. Quarto e último elemento hoje aqui, a justificação. E agora eu gostaria que você expressasse mais atenção ainda. O que significa a justificação? Ato divino mediante o qual Deus declara justo um pecador penitente, ou trata como justo. É o oposto de condenação. Romanos 5:1 e 16 vai dizer, Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui, que justificação é perdão. Mas é mais do que perdão. Perdão é a absolvição de uma dívida. A nossa dívida, quando nós aprendemos, quando você aceita Jesus como Salvador, do que você é livre? Da penalidade do pecado. E qual é a penalidade do pecado? Morte. E essa morte recai sobre Jesus. Agora, a justificação é algo positivo. É declarar que alguém é justo. É dar ao pecador o direito de desfrutar novamente o favor e a comunhão de Deus. A voz que anuncia o perdão dirá: pode ir, está livre. Você está livre da pena que seu pecado merece. Mas o veredito que anuncia a justificação dirá: pode vir. Pode vir, venha, você é bem-vindo para desfrutar todo o meu amor e a minha presença, amém? Perdão é a absolvição de castigo. Justificação, além de absolvição, é uma declaração de que não existe nenhuma base para a aplicação do castigo. Então a justificação, ela consiste na transferência do crente de uma vida de pecado para o domínio de Cristo, numa vida de transformação. E as perguntas, então, que eu tenho que fazer tenho experimentado esse aspecto da salvação? Tenho experimentado a justiça de Deus cobrindo a minha vida? Tenho vivido como um ser livre que escapou da condenação ou vivo com a sensação de algo me atormentando constantemente? Vivo na certeza de que graças a Jesus Cristo estou reconciliado com Deus? Relaciono-me com Deus em liberdade e de intimidade, sabendo que a justiça de Cristo me garante acesso a Ele? E essa aqui é interessante, essa pergunta. Relaciono-me com Deus como um pai, como um amigo, e não como juiz, alguém que me incrimina constantemente? Eu vi o tempo, dá para eu falar de santificação. O que significa santificação? E isso aqui me chamou a atenção. Eu tive que começar a fazer uns novos acertos na minha vida a partir daqui. Como eu disse, eu prego para mim, eu estou num processo. Viver em consagração a Deus. Santificação significa viver em consagração a Deus, caminhando todos os dias por sua graça, na busca de uma vida mais madura e plena em Cristo Jesus. 1 Coríntios 6,11 diz: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Santificação, irmãos, é a operação contínua do Espírito Santo, pela qual a santa disposição concedida no novo nascimento se mantém e se fortalece. Santificação é a cristianização do cristão. Pode-se trazer ao porto e atar aos cais o navio cuja maquinária entrou em pane. O navio quebrou, estava deriva em alto mar. Nós trouxemos agora o navio para o cais. O navio está seguro.
Ele está salvo, mas o navio não está curado. O navio não está curado. O conserto demanda muito tempo, para uns mais, para outros menos. Cristo se propõe a nos tornar salvos e sãos. A justificação, ela concede a salvação. A santificação, ela nos concede a cura. A santificação, ela nos concede a cura. Romanos 6:12 e Romanos 6:4. Romanos 6:4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Verso 12. Portanto, você que está em casa e você aqui na igreja, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Grife essa palavra depois na sua Bíblia, reine. Não permitam que o pecado reine. Santificação é o processo mediante o qual o pecado e as ações pecaminosas vão perdendo força em nossas vidas. Ainda que o santo, no processo de santificação, esteja no mundo de pecado e cometa pecados, Paulo ele vai separar muito bem, né, o cometer pecado e o praticar pecado. Alguns cometem pecado e outros praticam pecado. Os que cometem pecado e entram nesse processo todo que nós falamos aqui alcançam a bênção da graça. Aqueles que praticam de forma deliberada, conhecendo o pecado, há uma expectativa horrível. E aí ele diz: ainda que o santo esteja no mundo de pecado e cometa pecados, sua vida segue outro rumo, pois enquanto que o pecado habita num crente, porque nós somos crentes, mas o pecado habita em nós. Nós temos uma natureza pecaminosa. Pois sua vida segue outro rumo, pois enquanto que o pecado habita num crente, o mesmo pecado reina num descrente. Enquanto que o pecado habita num crente, o mesmo pecado que habita nesse crente, ele reina no descrente. Ele comanda. Ele é o Senhor do descrente. Então, santidade consiste em despojar-se da velha natureza e revestir-se da nova natureza. E aí a pergunta sobre o aspecto da salvação aqui. Tenho andado todos os dias, tá? Todos os dias fazendo a vontade de Deus em tudo. Tenho desenvolvido hábitos que amadurecem minha vida cristã. Leitura da Bíblia, vida de oração, vida de testemunho, vida de serviço. Sinto que cada dia estou mais perto de Cristo e mais longe do pecado. E a última pergunta é: desfruto da certeza da salvação em Cristo Jesus? Eu estou desfrutando, estou sentindo, estou vivendo essa salvação em e por Cristo Jesus? E eu quero terminar, então, irmãos, falando que vocês responderam muito bem. Muitas pessoas até criticam-nos quando nós afirmamos: eu estou salvo, eu fui salvo, eu estou salvo, eu serei salvo. O plano de salvação foi elaborado e está sendo executado nada mais, nada menos do que por Deus. E nos mínimos detalhes, isso deveria encher as nossas vidas de segurança. Mas parece que muitos de nós relutamos em falar da certeza da salvação. Eu já vi isso dentro da igreja. Parece que confundimos certeza da salvação com arrogância espiritual ou com soberba espiritual. Aliás, isso vem porque as pessoas nos acusam de arrogância espiritual. Alguém já falou para vocês? Lá vem o santo. Ó o santo aí falando, ó o crente aí falando.
Nós relutamos em falar da certeza da salvação. Chegar no meio das pessoas e falar, eu sou salvo. Eu fui salvo, eu estou salvo, serei salvo. Porque o plano de salvação está sendo... Nós estamos dentro desse plano e quem está dirigindo é o próprio Deus. E isso não é arrogância espiritual, não é soberba espiritual. Ter a certeza da salvação, irmãos, é ser convicto que a graça de Deus, que torna possível, aí eu volto lá no começo, torna possível o arrependimento, porque é o Espírito Santo que faz o querer. A confissão, o perdão, a justificação, a santificação e na volta de Jesus, a glorificação. Só lá, na glorificação, o pecado será erradicado de todos nós. Só lá, o pecado não vai mais ter espaço, não vai mais habitar em nós. Então a pergunta é, por que podemos falar da certeza da salvação? Porque ela está assegurada em Cristo Jesus e não no ser humano. A dinâmica da salvação centraliza-se na justiça de Deus e de seu Filho Jesus Cristo e é efetivada em nossas vidas pela ação do Espírito Santo. Amém? Se é efetivado na nossa vida por Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo, que tal? Começarmos hoje a fazer essas perguntas para cada um de nós. Quero convidar o vocal, dupla, como que é? Cledir e Pedro, né? Lá no YouTube, como é que tá, irmão? Dueto vocal? Alfa e ômega. Dueto vocal, alfa e ômega. Você que está me acompanhando no YouTube, entra aí depois. Dueto vocal, alfa e ômega. Cantam bonito demais. Você que está em casa, você que está aqui então, eu convido vocês a refletirem nesses temas. Arrependimento, a confissão, o perdão, justificação e a santificação. Meditem e abra espaço no seu coração para que o Espírito Santo possa trabalhar, porque o plano está sendo executado agora, em você e em mim também. Amém? Você que está em casa, fique com Deus. Um abraço dos irmãos adventistas do sétimo dia. Deixe aí o seu ok, gostei ou não gostei. Pode fazer um comentário, uma pergunta, pode fazer também o seu pedido de oração. Que Deus te abençoe.